Um livro pode mudar a sua vida, isso é fato. Porém, você precisa, antes de tudo, saber ler. E saber ler não significa somente passar pelas palavras, fechar o livro e esquecê-lo. Saber ler exige que você mantenha uma relação duradoura com o livro. Essa relação possui algumas regras, e é sobre essas regras de leitura que nós vamos falar hoje. E quando digo que um livro pode mudar a sua vida, eu de fato acredito nisso, pois já vivenciei mudanças que nenhuma educação universitária formal jamais poderia fornecer. Saber ler é experienciar o livro, o enredo, os personagens, os conflitos e expandir a imaginação a cada leitura. E a leitura de ficção consegue realizar essa mudança em você desde dentro, pois você sente que sua alma é afetada pela alma dos personagens e que a sua vida tem alguma semelhança com a vida dos personagens. E a leitura de ficção tem as suas regras próprias. Se você quer receber gratuitamente um guia prático para um nível gramatical de leitura, que é o que nós vamos ver nesse vídeo, clique no link na descrição do vídeo e faça o download. E agora, vamos ao tópico. Susan Weisbauer, que é a autora do livro The Well-Educated Mind, divide a leitura em 3 níveis: o gramatical, o lógico e o retórico. Essa divisão é a divisão das 3 artes do Trivium, porém aqui elas têm um significado diferente. No estudo do Trivium clássico, o aluno deve literalmente estudar gramática, lógica e retórica. Na divisão de Susan Weisbauer e de outros autores semelhantes, gramática, lógica e retórica são categorias ou níveis de aprendizado. E o primeiro nível de leitura é o chamado nível gramatical de leitura. É nesse nível que você, leitor, vai experienciar os principais aspectos do livro através de 5 etapas ou exercícios que você vai fazer para entender o livro. Eu vou usar o livro O Retrato de Dorian Gray como exemplo para ilustrar cada uma das 5 etapas. A primeira é a seguinte: olhe o título, capa e sumário. Quanto ao prefácio, você só deve lê-lo inicialmente se ele tiver sido escrito pelo próprio autor do livro ou pelo tradutor. Muitas vezes o prefácio é apenas uma ferramenta para deixar a leitura do livro enviesada. Então, se não foi o autor ou o tradutor que o escreveu, você deve pular o prefácio. Quem sabe depois de terminar de ler o livro, você volte e leia o prefácio, só para ver se ele lhe ajuda de algum modo a entender melhor o livro. No caso de O Retrato de Dorian Gray, o prefácio foi escrito pelo próprio Oscar Wilde e é parte essencial para o entendimento da obra e do seu tempo. A segunda etapa é a seguinte: mantenha uma lista dos personagens que vão aparecendo na história. Se você já leu Dostoiévski, você sabe o quão importante é fazer a lista dos personagens. E você deve anotar a informação necessária para que você no futuro bata o olho na sua anotação e já lembre do personagem. Na minha leitura do Retrato de Dorian Gray, eu fui fazendo essa lista. Veja, estão todos os personagens anotados aqui, ou pelo menos os mais importantes. A terceira etapa é anotar brevemente o principal evento de cada capítulo. Essa anotação deve servir de gatilho para que você lembre no futuro do que acontece no respectivo capítulo. Aqui vão alguns exemplos do Retrato de Dorian Gray. Capítulo 3. Henry esclarece através de seu tio quem foram os antepassados de Dorian. Capítulo 10. Dorian percebe uma mudança na sua feição no retrato e esconde-o na sua sala de estudo, que era usada como um depósito de coisas velhas. A quarta etapa, e uma das mais importantes, é: faça anotações iniciais nas passagens que lhe parecem importantes ou interessantes. Se você se deparar com uma passagem que lhe parece importante, coloque-a entre colchetes, escreva uma nota para você mesmo, pode ser um pensamento importante, uma pergunta, e dobre o canto da página para no futuro você saber que ali há algo de importante. Eu vou lhes dar um exemplo. Eu vou ler para vocês a passagem que eu selecionei e depois ler a minha nota. Isso é uma tremenda injustiça, indignou-se Lord Henry, lançando o chapéu para trás e elevando os olhos às pequenas nuvens que, como confusos novelos de seda branca e lustrosa, deslizavam no abismo turquesa do céu estival. Sim, estás a ser muito injusto. Eu distingo muito bem as pessoas. Escolho os meus amigos pelo bom aspecto, os meus conhecidos pela boa natureza e os meus inimigos pelo bom intelecto. Todo cuidado é pouco na escolha dos nossos inimigos. Não tenho um único que seja imbecil. São todos homens intelectualmente abonados e, por conseguinte, todos me admiram.
Será vaidade da minha parte? Julgo que é um bocadinho. Agora a minha anotação. Como Henry usa na prática esses critérios para a escolha dos amigos, conhecidos e dos inimigos? Essa anotação pode vir a ser a origem de um estudo futuro sobre o tema, ou pode ser uma pergunta cuja resposta esteja em algum outro livro. Enfim, para mim, é algo importante e do meu interesse. Entendeu como funciona essa etapa? Então vamos para a quinta e última etapa. Dê ao livro um título da sua criação e um subtítulo. Para fazer isso, você deve antes se fazer duas perguntas. A primeira, quem é o personagem central do livro? E a segunda, qual é o evento mais importante do livro? O título que você vai criar deve mencionar o personagem principal e o subtítulo deve contar como o personagem é afetado pelo evento mais importante do livro. No caso de O Retrato de Dorian Gray, o personagem principal é o próprio Dorian Gray. E o evento mais importante é a perdição da sua alma. Então, o meu título e subtítulo são A Degradação de Dorian Gray, como influências, fraqueza e falta de discernimento o fazem ir de alma quase perfeita à perdição total. Viu como todas essas etapas aumentam o seu entendimento do livro? Você alguma vez já usou alguma técnica parecida? Conte aqui para mim suas impressões nos comentários. Se você aprendeu algo novo com esse vídeo, não esqueça de dar um like e compartilhá-lo. E nos vemos então no próximo vídeo. Até lá!